Sejam todos bem-vindos ao WAF Psicologia Atendimento Online. Eu sou o Asney de Almeida Ferreira e na nossa série sobre psicologia, charlatanismo e estelionato, falaremos no episódio de hoje sobre ansiedade. Afinal, a ansiedade tem tratamento? Ou estamos todos fadados ao ritmo acelerado, estressante e preocupante da pós-modernidade? Quando nós falamos da ansiedade, nós estamos falando daquilo que na psicopatologia se chama transtornos de ansiedade. Dentro da categoria nosológica dos transtornos de ansiedade, nós temos transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, fobias específicas, como medo exagerado de altura, de escuro, de lugares fechados, fobia social, que muitas vezes é confundida com timidez, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno do pânico, enfim. Esses são alguns exemplos de transtornos de ansiedade, sendo que cada qual apresenta a sua semiologia, ou seja, os seus sinais e sintomas, e, evidentemente, uma maneira específica, técnica e científica de tratamento. Quando falamos da ansiedade, nós estamos falando de uma reação orgânica, fisiológica e psíquica natural. A ansiedade é uma maneira que o nosso organismo tem de reagir diante o ambiente, buscando resolver os problemas, alcançar objetivos e sonhos. O problema da ansiedade, portanto, é quando ela se torna desadaptativa, exagerada para mais ou para menos, trazendo consequências diversas para o indivíduo, no âmbito do bem-estar individual, dos relacionamentos amorosos, da família, do trabalho e da qualidade de vida em geral, uma vez que a ansiedade, ela envolve mecanismos neuroendócrinos do estresse, como o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, mecanismos envolvidos com o sistema nervoso autonômico, sobretudo o sistema nervoso autonômico simpático, aumentando as concentrações de adrenalina e cortisol, hormônios estressantes que preparam o nosso organismo para a fuga ou para a luta, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, aumento da concentração de glicose, para que o organismo possa utilizar bastante energia, dilatação das pupilas, aumento da frequência respiratória, são alguns exemplos dos efeitos do nosso sistema nervoso autonômico. Por exemplo, um indivíduo está fazendo uma caminhada numa trilha e ele avista de longe um leão. É natural que seu sistema nervoso autonômico simpático seja ativado, que os mecanismos neuroendócrinos do estresse sejam mobilizados pela relação do organismo com o ambiente, no caso, o leão. Os sentimentos de medo, ansiedade e preocupação, aumento da frequência cardíaca, respiração ofegante, aumento da temperatura corporal, tremores nas pernas ou mesmo uma fraqueza em se manter de pé. Tudo isso é normal e faz parte do processo adaptativo entre o organismo e o ambiente, pois o preparou para a luta ou para a fuga. Porém, a partir do momento que nós removemos do ambiente o estímulo estressor, que no caso é o leão, é esperado que os mecanismos neuroendócrinos do estresse, como o sistema nervoso simpático, volte ao seu padrão normal de funcionamento. Agora, quando ocorrem os transtornos de ansiedade? É quando esses mecanismos eles se encontram desadaptados. O indivíduo ele tem medo, pavor e desespero, não diante um leão, um avião caindo ou um assassino com um 38 apontado para sua cara,
mas porque ele viu uma barata, ou porque apagou a luz de seu quarto, ou porque ele terá que fazer uma palestra na universidade. Evidentemente, não é normal pessoas nessas situações terem diarreia, dor no estômago, dor no peito, falta de ar, dor de cabeça, bruxismo, úlceras gástricas, tremores, sudorese exagerada. Nesses casos, nós teríamos transtornos de ansiedade, mais especificamente, fobia específica de barata e de escuro e fobia social, como uma grande desadaptação em se apresentar em público. Além disso, não é normal uma pessoa marcar uma viagem a trabalho há 2 semanas e permanecer ao longo dos dias preocupado, estressado, ansioso, com dores de cabeça, diarreia, um grande mal-estar na região do estômago, dormindo super mal, imaginando problemas que possam eventualmente acontecer no futuro, na viagem, no trabalho, ao longo do projeto que ainda nem começou a ser realizado, e não unicamente isso, tentando também desenvolver estratégias de resoluções de problemas que ainda nem sequer ocorreram. Nesse caso, nós teríamos o transtorno de ansiedade generalizada, no qual a preocupação exagerada e constante e crônica tendem, inclusive, a se tornarem parte da personalidade da pessoa. Ela passa a acreditar que é o modo dela de ser. Eu sou uma pessoa muito precavida, sou uma pessoa que planeja muito bem o futuro, eu gosto de ter tudo ao meu controle, quando, na realidade, tudo isso não se passa de desculpas justificativas para o transtorno de ansiedade generalizada. Além disso, não é normal uma jovem ter um relacionamento amoroso por 5 anos, um relacionamento abusivo, e depois do término continuar chorosa, raivosa, agressiva, odiando todos os homens, como se todos fossem, sem exceção, safados, vagabundos, estupradores em potencial, mentirosos, manipuladores, agressivos, tendo pesadelos com o ex-namorado, pesadelos de que está sendo perseguida, traída, estuprada por outros homens, memórias e flashbacks de tudo que lhe aconteceu durante esses 5 anos, palpitações cardíacas como se tivesse prestes a ter uma parada cardíaca, sensação de bolor na garganta, como se algo estivesse engasgado em sua garganta, dores no estômago, dores de cabeça, não raro de tanto pensar, imaginar e lembrar todas as desgraças que viveu com o seu ex-namorado, ânsia de vômito, sudorese e até mesmo pensamentos suicidas de auto-extermínio. Infelizmente, a jovem teve o azar de se relacionar com um psicopata que acabou deixando-a traumatizada com o seu relacionamento abusivo. Nesse exemplo, nós teríamos o transtorno de ansiedade chamado transtorno de estresse pós-traumático. Além disso, não é normal um jovem permanecer trancado em seu quarto 24 horas do dia, recitando e repetindo obsessivamente as palavras do gratiluz. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Além disso, comportamentos compulsivos, movimentos com a cabeça, com os braços, com o corpo. Aquilo que muitas vezes se chama de limpeza da aura ou dos chakras. Nesse exemplo, nós temos um jovem passando por vários problemas de ansiedade, preocupação, sem suporte familiar e sem saber o que vai fazer do seu futuro. Problemas no âmbito pessoal, na escola, na família,
Um jovem que, diante as dificuldades do mundo, desenvolve comportamentos de esquiva e de fuga, que prejudicam ainda mais a sua saúde mental. Todos esses pensamentos obsessivos e esses comportamentos compulsivos, repetitivos, mecânicos, mágicos, são evidências de um transtorno de ansiedade chamado transtorno obsessivo compulsivo. Tudo que nós falamos até agora diz respeito às alterações psicopatológicas e neuroendócrinas, como alterações fisiológicas que acontecem no sistema digestivo, respiratório e circulatório. Utilizando a nossa metáfora do computador, são alterações que ocorrem no âmbito do hardware, da parte física, da parte material. Mais importante do que tudo isso é as distorções cognitivas, os pensamentos automáticos, as crenças nucleares e intermediárias, bem como os comportamentos desadaptados e desajustados. Ainda em analogia ao computador, mais importante é as alterações que ocorrem no âmbito do software, do sistema operacional, dos drives e dos aplicativos, ou seja, da mente e dos comportamentos. Por exemplo, quando nós falamos de transtornos de ansiedade e mesmo de depressão, nós estamos falando de uma diversidade de distorções cognitivas que deixam as pessoas ainda mais ansiosas, preocupadas e confusas, como a leitura mental, que é a tendência que a pessoa tem em achar que está conseguindo ler a mente das pessoas, a adivinhação do futuro, a ideia de que ela está realmente inferindo da forma exata o que vai acontecer, muitas vezes sem evidências objetivas, a catastrofização, que são pensamentos e imagens de desgraças que inundam a nossa mente e tomam conta de nosso ser. A desqualificação dos aspectos positivos, que é quando a pessoa não consegue valorizar as coisas boas que já estão acontecendo na sua vida. Filtro negativo, que é quando a pessoa interpreta tudo por um ponto de vista negativo, pessimista e ruim. Supergeneralização, como no caso de uma mulher que é atraída e depois acha que todo homem é vagabundo do mesmo jeito. Pensamento dicotômico, como falsos dilemas, não sabe se compra uma bicicleta ou se namora, coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Afirmações do tipo deveria, personalização, atribuição de culpa, comparações injustas, orientação para o remorso, raciocínio emocional, incapacidade de refutar, foco no julgamento, enfim. Todas as distorções cognitivas, bem como os comportamentos desajustados e desadaptados, são causas, antecedem os transtornos de ansiedade e de depressão. Por exemplo, um indivíduo que tem transtorno de ansiedade generalizada, ele é cronicamente preocupado. Se ele tem uma reunião para 2 semanas, ele já começa agora a ficar ansioso, preocupado, não dorme bem, não come bem, imagina desgraças que possam acontecer e possíveis resoluções de problemas para eventos que ainda nem aconteceram. Dor de cabeça, dor de estômago, sensação de mal-estar, dores musculares e dificuldade de relaxamento, uso e abuso de drogas como álcool, maconha, medicamentos ansiolíticos. Enfim, tudo isso é consequência de distorções cognitivas, pensamentos automáticos que emergem em situações de estresse, crenças intermediárias como pressupostos e valores, crenças nucleares como a visão que ele possui de si, do outro e do mundo, bem como comportamentos desadaptados e desajustados que aumentam ainda mais os sintomas do transtorno de ansiedade generalizada. Isso não significa de nenhuma forma que essa pessoa é louca, que ela não tem inteligência ou que ela tem algum déficit cognitivo. Pelo contrário, significa apenas que ela não
conhece e não aplica de forma eficiente e correta os princípios universais da estrutura e funcionamento cognitivo, bem como os princípios universais do comportamento. Essa pessoa não consegue fazer o melhor uso de forma eficiente, de forma adequada e de forma apropriada dos seus próprios recursos cognitivos e comportamentais. A partir do exposto, fica bastante evidente que as pseudoterapias muito comuns no Brasil e na nova era prejudicam ainda mais os transtornos mentais, como os transtornos de ansiedade e de depressão, uma vez que as pseudoterapias, como terapia quântica, terapia de vidas passadas, terapia de constelação familiar, florais de Bach, yoga, meditação, mandinga, dentre outros, não reduzem as distorções cognitivas, não reduzem os pensamentos automáticos, não reduzem as crenças infundadas e desadaptadas e não melhoram os comportamentos desadaptados e desajustados. Pelo contrário, as pseudoterapias usam e abusam de sintomas psiquiátricos para deixar as pessoas ainda mais confusas, doentes e dependentes. Bom, gente, o nosso programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todos, se inscrevam no nosso canal e até logo!